Bom dia! Então, nesse 9 de novembro, é uma segunda-feira, nós comemoramos a dedicação da Basílica do Latrão. A festa de hoje é um convite à unidade com a Cátedra de Pedro, considerada a mãe e cabeça de todas as igrejas. A catedral, literalmente, foi a primeira igreja construída em Roma por Constantino no tempo de São Silvestre, o Papa entre 314 e 335. Então celebremos em comunhão com as comunidades cristãs do mundo inteiro. Lembrar a igreja é lembrar que também somos igreja e somos o templo de Deus. O evangelho desse dia é de João, capítulo 2, de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais a casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a Deus. Então, irmãos e irmãs, começamos essa semana. Que seja uma semana abençoada. Lembrando essas palavras do Senhor na dedicação da Basílica do Latrão: O zelo por tua casa me consumirá. É como uma vela. Uma vela ilumina, tem um tempo dela, mas ela aos poucos vai se acabando, ela se consome. Então dizia Jesus justamente isso. O meu amor, a minha vida pela igreja que somos nós fazemos parte dessa igreja. Então ele dá a sua vida por cada um de nós, pela nossa salvação. Ontem nós falamos em luz, que para manter sempre essa luz acesa é necessário óleo. O óleo são aqueles pontos que nós dia a dia estamos tentando viver e crescer. É a oração, é a leitura da palavra de Deus, é a justiça, é o amor, é a fidelidade. Então hoje também, voltando a essa palavra, o zelo por tua casa me consumirá. Eu me acabo para dizer assim, estou morrendo, mas eu estou dando luz. Essa é a missão de Jesus, como também deve ser a missão de cada um de nós. Nós também iluminamos a vida de tantos que nós encontramos no nosso caminho. Então valorizemos essa casa, que é o nosso coração, é a casa do Senhor. Mas valorizemos também aquela casa onde eu encontro meus irmãos e juntos eu louvo, agradeço, peço perdão e escuto a sua palavra. Que Deus te abençoe nesse dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia.